Oi, eu sou o Gabriel do Ás Café e hoje eu vou apresentar o anexo, que são 3 temas que a gente vai se aprofundar um pouco mais hoje, para quem tiver curiosidade, como eu já falei sobre isso. E a gente vai começar falando sobre a densidade. E o que a densidade influencia durante a torra é a transferência de calor. Então, você trabalhar com densidade diferente, você vai ter que trabalhar com carga térmica diferente, ou então, se você trabalhar com a mesma carga térmica, você vai ter resultado diferente. Então é importante a gente medir a densidade para a gente conseguir fazer um planejamento do que a gente vai fazer durante a torra e também para ter um registro comparativo com outros cafés de densidades diferentes conforme a gente vai torrando. E a densidade basicamente é quanto de um material ocupa num certo espaço. Então a gente precisa primeiro ter a noção de massa, que é o peso, é como se eu quiser colocar numa balança. Então 1 kg é aquela piada do chumbo e do algodão, o que pesa mais? 1 kg de chumbo, 1 kg de algodão. 1 kg vai ser 1 kg para qualquer produto. E o volume é o espaço livre. Então se eu digo que isso aqui tem 1 litro, aí sim, quando eu colocar 1 litro de algodão, que seria tapar isso aqui tudo com algodão, ele vai pesar muito menos do que se eu colocar 1 litro de chumbo. Então 1 litro vai depender do meu recipiente, do que eu tiver de espaço a ser medido. Então para a água, essa água que a gente tem no dia a dia, que não é destilada, eu posso considerar ela um valor muito próximo de 1 kg por litro. Então se eu completo esse recipiente de 1 litro com água, então eu vou ter numa balança 1 kg de água. Mas se eu completo ele com álcool, por exemplo, o álcool tem uma densidade menor. Então ele vai ter um peso na balança menor. Mesmo ocupando o mesmo espaço da água, eu vou ter um peso menor. E isso é densidade. Então o que você precisaria para calcular a densidade? Um recipiente graduado, só que se você não tiver, você consegue graduar ele. É bem simples, você pega uma balança, pega o recipiente que você quiser, e pode ser de qualquer tamanho, mas a conta mais básica, eu vou mostrar porquê, é usando para 1 litro, um recipiente de 1 litro, 1 kg de água. Então, como é que você vai graduar ele? Você vai botar ele numa balança, você vai completar ele com água até marcar 1 kg. Então, quando tiver 1 kg de água, que a gente já viu que é aproximadamente o espaço de 1 litro, de qualquer recipiente que você tiver, independente do formato, então vamos dizer que ele, completando com água, quando marcar 1 kg, vai dar mais ou menos nessa linha. Então você marca a linha de 1 litro, pronto, seu recipiente ele está medindo 1 litro. E aí, para medir a densidade, para qualquer material, a gente só vai precisar colocar esse material aqui dentro, água, café, o que você quiser medir de densidade, e pesar quanto esse material pesa em 1 litro. Vou colocar até minha marca, vou completar um pouquinho mais, eu vou tirar. O ideal é ficar sempre certinho na marca. E eu vou pesar esse café e vou ver quanto ele vai dar. E aí, coloca na balança, pesou, vamos dizer que ele deu 700 gramas. Então a gente coloca na nossa fórmula. A fórmula da densidade, eu já anotei aqui para ganhar um tempo, ela é a massa, que é o peso do café, o peso do que eu quiser, na balança, em quilo ou em grama, dividido pelo volume, o litro. Ou, normalmente, a densidade ela é usada em quilo por metro cúbico. Só que a gente consegue converter para litro. 1 litro é 1 decímetro cúbico. 1 metro cúbico, que seria 1 metro por 1 metro e mais 1 metro de altura, tem 1000 litros ali dentro. Mais ou menos 1000 quilos de água. Então, para o café, a gente consegue usar grama por litro. É uma das formas mais usadas. Mas para converter para qualquer outra forma de medida, é bem simples também. Então a densidade vai ser a massa do meu café, que é o peso na balança, em quilo, no caso vou usar em gramas, dividido pelo meu volume, que eu medi no meu recipiente antes, e botei 1 litro de água, 1 quilo de água, então meu volume é 1 litro. Por isso que eu falei que usar 1 litro é uma fórmula mais fácil. Então, de cabeça, a gente já resolve essa fórmula. Eu vou ter 700 gramas de café por 1 litro de água. Então, minha densidade para esse café vai ser 700 gramas por litro. Então, pronto. A partir daí, cada café que você for pesando, nesse mesmo espaço de 1 litro,
ele vai mostrar um resultado diferente na balança, porque a densidade é diferente de café para café. E aí só umas dicas para a gente medir a densidade. Eu coloquei o café aqui muito rápido e ele já está um pouquinho mais abaixo. Então é muito importante a gente colocar o café, ver ele de lado na medida, que às vezes a gente olha por cima, a gente acha que está na medida, mas às vezes ele está abaixo ainda. Outra coisa é fazer várias medidas. Então a primeira minha vai dar 700, aí eu boto de volta o café, coloco no recipiente de novo, peso de novo, aí vai dar 710, e aí na outra vai dar 690, e a partir daí eu pego os resultados e faço uma média. Isso vai ser uma forma de chegar num valor mais exato. Outra coisa que acontece também, na verdade, essa é uma densidade estimada, porque tem bastante espaço aqui, então todo mundo sabe, se eu ficar batendo o café, ele vai começar a sentar um pouco mais, ele vai ocupar melhor os espaços que estão ali, que estão com ar. E o que vai acontecer? Aparentemente a densidade vai aumentar. Ah, a densidade do meu café aumentou? Não, quem dera fosse tão fácil aumentar a densidade de um café socando o balde. A única coisa que vai estar acontecendo é que a minha medida de densidade ela está sendo mais compacta. Então é importante a gente ficar atento a medir sempre da mesma forma. Então, o que eu recomendo é só coloca o café sem bater, sem comprimir, sem nada, até a medida. Faz isso 3, 5 vezes e faz uma média. Você vai ter uma densidade, um valor de densidade estimado para o seu café, que vai ser suficiente para você comparar com todos os cafés que você for torrar daqui em diante. E aí sim você vai poder começar a usar isso como um dado para prever a carga térmica que você vai ter que estar usando, para conseguir criar uma espécie de receita para você, o que é bom para você torrar um café mais denso, um café menos denso. E por isso que a densidade é importante a gente estar registrando ela. Outra questão, às vezes a gente recebe uma amostra. Então você recebe 150 gramas, 300 gramas de café, então é óbvio que ele não vai ocupar 1 litro. Então o que a gente faz? A gente pega um recipiente menor. Então eu posso calcular a densidade usando um copo, por exemplo, pequeno, mesmo esquema, coloca na balança, enche até onde você achar que deva. Então vai dar, vamos colocar uma marca aqui de 300 gramas. 300 gramas de água, 300 ml de água. Então para essa medida de 300 ml, eu vou ter que usar minha fórmula, que eu estava usando para 1 litro, para 300 ml. Então o que vai mudar aqui minha densidade vai ser a massa, que eu ainda não medi, dividido por 0,3 litros, ou 300 ml. Então é importante a gente saber que a gente consegue fazer uma medida de densidade com qualquer recipiente. Pode ser um recipiente de 1 litro, um recipiente de 300 ml, pode ser um que ocupe 4, 5 litros, um balde maior. É só fazer o mesmo esquema com a água, coloca a água, pesa, faz uma marca, tira, seca obviamente, e depois usa aquilo como seu parâmetro. Ou você pode comprar um balde graduado também, tanto faz. O que é importante é a gente estar registrando essa medida de densidade e está sempre considerando ela durante a nossa torra. E agora a gente parte para a rotação do cilindro, que isso é muito para quem está muito curioso, quem é muito interessado em saber meticulosamente. Algumas coisas a gente não consegue nem alterar, mas a gente gosta de saber o que está acontecendo. Ou então para a indústria também, isso é muito, na verdade é bem útil para a indústria. Então eu estou usando um sistema que é muito usado para minério, que é o número de Froude, e o tipo de movimento que ele faz, girando, que seria cascata, catarata, ou então centrífugo. E eu vi um artigo também já ligado à torrefação, e aí eu trouxe os dados para mostrar aqui hoje também. O que esse artigo releva de café é uma coisa muito importante sobre o aumento do volume durante a torra. Então o ideal é você fazer um ajuste. Geralmente você tem que aumentar um pouco a velocidade, porque o volume está aumentando, para ter o melhor movimento. Então a questão do movimento no seu cilindro
é que você vai ter a força de gravidade, que vai estar puxando, empurrando para baixo. Só que você vai ter o giro, então você vai ter as forças de inércia, que são as de cima. Então por isso que esse número ele é uma comparação da gravidade com a inércia. Então as forças de inércia, conforme estiverem girando o cilindro, elas vão estar sempre apontando para fora. Então quando você tiver a sua força de gravidade maior do que sua força de inércia, o seu café ele vai estar caindo. Se você tiver essa força de inércia maior do que a força de gravidade, o seu café ele vai estar grudado na superfície, girando. Então para isso serve esse adimensional. Ele faz essa correlação entre essas duas forças de inércia e de gravidade, só que esse número sozinho ele não quer dizer nada. Então tem um estudo que é bem interessante, que diz um resultado, uma faixa de trabalho para esse número, que óbvio vai se basear na sua velocidade de rotação do tambor, é ideal para se trabalhar. A diferença é que esse estudo, o resultado é dado para um cilindro cheio até a metade com café verde. Mas os fabricantes geralmente eles usam 2/3 da ocupação do cilindro. Que apesar de ser diferente, essa base que eles usam para a base que a maioria dos fabricantes usam para a capacidade nominal do torrador, é importante a gente começar essa discussão e ter essa noção, sendo que isso aqui é um instrumento que já é usado em outras indústrias há muito tempo e a gente pode começar a trazer ele para o café. Então, só falando em termos de valores absolutos, para quem quiser já começar calculando, esse artigo ele sugere que para o café verde você trabalhe com o número de Froude de 0,01 até 0,2. E do meio para o final, quando o café começa a ganhar em volume, ele sugere o uso de 0,45. E o que esse número quer dizer? Quer dizer que conforme você vai ganhando em volume, você precisa ter um aumento no seu RPM, na sua velocidade de rotação. Mas você usar menos café, não quer dizer que você tem que começar a torrar com uma velocidade de giro menor. Vai depender muito do volume que você está usando. Por isso que é importante esse estudo, para dar início a uma discussão que tem que fazer muito teste para cada densidade, para cada volume de torrador e até para cada pá que tem dentro do torrador. O ideal é fazer um estudo mais específico. E aí, basicamente, falando mais aqui da fórmula, só para a gente lembrar, esse ômega, ele é em radiano por segundo, então para a gente converter o RPM para radiano, a gente vai fazer essa formulazinha aqui, 2π, então eu vou usar o RPM da minha máquina e tem alguns torradores que você consegue alterar, então você já coloca a medida que você vai colocar no display do seu torrador aqui, e aí você consegue usar essa fórmula. Isso aqui é importante, é o raio, então é metade do diâmetro, da ponta para o centro do torrador, é a medida. E eu vou fazer uma conta básica do meu torrador, que é o Promatino, é de 1,2 kg. Ele tem 22 centímetros de diâmetro, ou seja, um raio de 11 centímetros. E o RPM dele é de 60 rotações por minuto, então um RPM de 60. Então meu ômega para o meu torrador de 60 RPM é bem simples de calcular também, porque ele vai dar 2π, 2 vezes 3,14, vezes 60 dividido por 60, que é 1. Então vai dar, meu ômega é 6,18. E aí eu jogo esse ômega para a minha fórmula, 6,18 ao quadrado, vezes o raio, que eu falei que é 22 centímetros, é o diâmetro, né? Então o meu raio são 11 centímetros. Estou usando um sistema internacional em metro, então eu tenho que passar 11 centímetros para metro. Então é 0,11 dividido pela gravidade, 9,8. Eu vou ter aqui, de cabeça, 0,44. Isso aqui vai ser o meu número de Froude. É 0,44 mesmo. Isso é um número dimensional, ele não vai ter nada de grama, litro, metro,
radiano, não vai ter nada, ele é só 0,44. E esse número de 0,44, esse resultado que eu cheguei, o que ele me diz? Ele me diz que, segundo esse estudo, 0,45 foi o sugerido para quando o meu café estiver quase na hora de abrir ali, do meio para o final da torra. Então tá bom, eu estou numa faixa boa, pelo menos para um dos casos, porque não existe uma rotação perfeita que funcione do início até o final. Você tem que fazer uma alteração. Então, pelo menos para uma das partes, a minha rotação está funcionando bem. A gente pode fazer as contas para outros torradores também. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, eu vou fazer uma conta para um torrador de 5 kg, que tem um diâmetro de 32 centímetros, 35 centímetros, e eu vou fazer a conta dele para 45 RPM e 60 RPM. Vou adiantar aqui só para não ficar chato. Primeiro para 45 RPM, então o meu ômega vai dar 4,71. Fazendo essa conta, eu chego a 0,39 número de Froude. E para o mesmo torrador, de 35 centímetros de diâmetro, com 60 RPM. Faço a conta, 6,28. Esse aqui é o raio, né? Metade do meu diâmetro, né? Dividido pela gravidade. 0,70 número de Froude. Então, o que está me dizendo essa comparação? Que para esse torrador, com essa dimensão específica, eu trabalhando com o café verde nele, ocupando metade, 50% do volume do cilindro, o ideal é trabalhar com 45 RPM, para esse caso, baseado nesse estudo que diz que a faixa de trabalho boa, para quando o meu café estiver ficando mais torrado, quando eu estiver aumentando o volume, é 0,45. Esse caso aqui, ele já passa um pouco, ele passa, na verdade, da velocidade máxima sugerida. Isso aqui, inclusive, eu poderia até começar um pouquinho mais devagar e ir aumentando a velocidade. Óbvio, tem que fazer as contas para ver qual seria o RPM para bater perto desses valores, de 0,2 até 0,45. E o que esses números querem me dizer, até mesmo esses, é que eu tenho que ter um movimento bom o suficiente para misturar o café sem estar o miolo dele parado. Por exemplo, quando você começa a ter um movimento de cascata, ele está misturando bem por fora, porém o miolo dele fica parado, então ali dentro não está tendo muita mistura do café, e enquanto o calor está passando só pela superfície. E já o movimento de catarata, já começa o interior, ele tem um movimento melhor, ele tem uma mistura melhor ali, só que está jogando o café com uma certa agressividade na parede do cilindro, e também ele começa já a ter uma força de inércia alta o suficiente para alguns grãos estarem girando de certa forma grudado, que seria um movimento centrífugo. Está girando tão rápido que os cafés eles grudam na superfície, e aí eu já falei que é um dos piores cenários que você vai ter para torrar o café. Então o que me interessa ter é um movimento que seja homogêneo o suficiente para misturar o café. Eu tenho que estar, o grão ele tem que dar uma volta completa, ele tem que estar no meio, ele tem que estar na ponta, ele tem que estar na superfície. Todos os cafés têm que estar trocando por convecção e por condução na mesma proporção. Bom, e por último, vou falar de fluxo de ar, que ele vai interferir na forma de transferência de calor que está sendo feita, convecção e condução. Como eu já disse, muita gente confunde, eu vou mostrar por quê. Muita gente acha que você aumentar o fluxo de ar, você obrigatoriamente vai estar aumentando a transferência por convecção, que seria uma forma mais homogênea de transferir calor. Então eu vou mostrar isso nesse esquema. Então no primeiro vídeo eu falei um pouco do fluxo, mas eu falei muito resumido. Então para alguns torradores, eu particularmente acho que é o melhor projeto que tem para um torrador de cilindro, essa forma de trajeto, vamos dizer assim, do fluxo de ar. Você vai ter o seu ciclone aqui puxando, então você vai ter um duto, eu separei ele um pouquinho, mas alguns torradores você nem consegue ver esse duto, porque ele fica encaixado dentro de toda a estrutura do torrador, mas eu fiz só para a gente não confundir, então esse desenho está um pouquinho mais para cima do que o normal. Então você vai ter o seu ciclonador, que vai estar sugando esse ar. Então o seu ar vai estar sendo sugado para cá. Então o que ele faz
esse trajeto aqui. Ele vai passar por essa cesta que você coloca o café verde, alguns vão passar, né? Então, se o seu é acoplado aqui, é importante sempre lembrar de torrar com essa passagem aqui fechada, porque senão você vai começar a sugar ar daqui e aí isso vai interferir em toda a pressão que vai ter, em todo o fluxo, que o ar ele sempre vai fazer o fluxo mais fácil. Então, se aqui tiver fácil para ele ter uma passagem, ele vai começar a sugar daqui e vai ter pouco fluxo no seu cilindro. Então, é importante ficar atento no projeto do seu torrador. Então, seguindo, o ar ele vai vir aqui, passar, entrar, passar aqui por trás e vir pela frente. Só que, obviamente, ele está sendo sugado. Então, ele vai fazer esse caminho ao contrário. E é aí que faz a diferença para esse tipo de projeto. O ar ele vai entrar pela frente, geralmente ou pelo lado, mas o que interessa é que ele vai passar pela chama. Então esse fluxo de ar, ele necessariamente passando pela chama, ele é aquecido. Se você tem um fluxo de ar, por exemplo, entrando direto por trás, ou entrando aqui por baixo, e não passa pela chama, ele sempre vai entrar ar frio. Então, nesse caso, com certeza, você aumentando o fluxo de ar, você vai estar resfriando o seu café. Você vai estar diminuindo a proporção de convecção para condução. E aí, voltando aqui para o bom projeto, você vai estar entrando pela frente, passando pela chama, subindo e entrando pelos furos que você vai ter na parte traseira do seu cilindro. E aqui ele vai fazer esse caminho. Obviamente, como eu já disse, ele vai sempre tender para o caminho mais fácil. Aqui não vai ter um fluxo tão alto quanto algumas outras partes. Por isso que é importante a gente sempre considerar que nada é tão simples. Tudo vai fazer uma diferença. Vai ter uma turbulência aqui, vai ter vários fatores do que alguém chega simplesmente e te dá uma regra do que acontece no fluxo, do que acontece quando você aumenta um fluxo, diminui. Só lembrando que existem vários movimentos, isso aqui vai estar girando, vão ter as pás, o que eu falei da rotação do cilindro, um pouquinho antes, vai ter a forma de queda, a forma de movimento do seu café, e o fluxo de ar vai estar passando na parte mais fácil, onde tem menos café, é onde seu fluxo de ar vai estar passando. Então não é só A e B, você tem uma resposta, você vai ter tantas variáveis que fica complicado ter uma exatidão. Por isso que eu estou falando assim, muitos fatores, mas assim, para a gente ter noção de que não é tão simples. Mas a gente conseguindo isolar eles, a gente consegue pensar um pouquinho melhor. Então você vai ter esse movimento todo passando por aqui, vai passar por essa entrada aqui, e vai lá para o final do ciclonador, vai passar lá no separador de película e vai para o seu ambiente, aquele ar quente. Então isso é um bom projeto, e por isso eu falei que um projeto que passa pelo lado, que não passa pela chama, não é tão bom, porque imagina você estar com isso aqui isolado, e o seu ar entra pelo lado, por trás que seja, você vai estar injetando com certeza ar frio. Então esse é um problema. Por isso que eu acho que isso aqui é um projeto bom, por estar passando pela chama. Só que o que acontece? Você consegue aquecer o ar suficiente para a velocidade de fluxo que você está colocando, por mais que eu esteja passando aqui por cima, às vezes você aumenta tanto o fluxo que essa chama que está tendo não é suficiente para aquecer esse ar que está entrando, ou aquecer tanto quanto deveria. Aquecer ele vai estar aquecendo um pouco, mas não tanto. Então a condução vai estar muito alta, você vai estar com um fluxo muito alto aqui também, e o ar vai estar entrando mais frio. Então nesse caso, você também vai estar resfriando o café ali, com o aumento do fluxo de ar. Então não é achar que o projeto do torrador que eu tenho, o fluxo de ar passa pela chama, então se eu aumentar o fluxo, eu vou aumentar a troca por convecção. Não, isso aí não necessariamente vai funcionar. Funciona até certo ponto, mas chega um ponto que a vazão é tão alta
que de novo vai acontecer que nem os projetos mais simples, que entram ar frio, vai estar entrando um ar um pouco mais frio do que deveria. Então, para alguém que vai fazer um projeto de um torrador, ou alguém é curioso e vai estudar sobre torradores, o ideal seria para você compensar aqui, e também os torradores que tornam a base de fluxo de ar, se forem bem feitos, eles vão fazer. Se você aumenta o fluxo, você vai ter que aumentar essa chama para compensar. Então, por isso que o ideal para quem torra baseando em fluxo de ar é você ter uma forma de medir a temperatura que ela está saindo depois da chama, que ela vai estar entrando no seu, a temperatura do fluxo de ar que vai estar entrando no seu cilindro. Então você, medindo ela, você consegue mensurar quanto de chama, quanto de calor você vai ter que dar ali para conseguir compensar essa vazão do fluxo de ar aumentando. É uma matemática que tem que ser feita rápida, então não é um sistema, por isso que os torradores de fluxo de ar eles não são tão baratos, os bons torradores, ele é um sistema um pouco mais complexo do que só aumentar a velocidade do ar ou só ter uma câmara de aquecimento isolada. Então só isso, só resumindo, o que eu sempre fico batendo na tecla, você aumentar o fluxo de ar, você não necessariamente vai estar aumentando a troca de calor por convecção. Algumas vezes você vai estar resfriando, já falei isso em alguns vídeos, vou falar em alguns mais também. Caso você perca a mão na velocidade da torra, você pode usar esse resfriamento como uma ferramenta, mas se você acha que você estiver usando para aquecer por convecção, não necessariamente a sua estratégia está dando certo. Então é isso, estão aqui os anexos que eu estava devendo. Eu vou tentar o quanto antes lançar o próximo vídeo da sequência das torres, e se tiver mais curiosidade, mais aprofundada que nem essas que eu falei, eu faço mais alguns anexos aí pra gente. E valeu aí para quem ficou assistindo até o final. Qualquer dúvida sobre as contas, qualquer coisa, qualquer detalhe que tenha visto, que às vezes eu passo batido também, vamos trocando ideia aí e vamos todo mundo melhorando junto.